A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Obrigado a você que é aluno desta aula de profecia, de escatologia e que não perde um só programa Instantes Finais. Quero agradecer não só por sua audiência, mas também por suas orações, agradecer pelas mensagens que temos recebido diariamente. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você nos acompanha diariamente, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento, este tema maravilhoso, esse tema extraordinário, em que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui dezenas de profecias. Começando lá com as profecias dos evangelhos, né? Nós estudamos profecias aqui que foram proferidas por seres angelicais, as profecias que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus e também as profecias que foram registradas, escritas pelos escritores do Novo Testamento, né? Os evangelistas, os apóstolos. E recentemente nós estamos estudando algumas profecias do livro do Apocalipse, né? Eu gostaria de deixar bem claro que não estamos comentando todo o livro, estamos selecionando, escolhendo algumas profecias específicas. E no programa anterior, nós demos início a um tema bem interessante lá do livro do Apocalipse, que fala exatamente sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Então, esse foi o tema que nós demos início no programa anterior. E no programa anterior nós falamos que essa palavra bem-aventurado significa feliz ou muito feliz. Nós dissemos que as bem-aventuranças estão nas páginas da Bíblia. Nós citamos, por exemplo, o capítulo 1º, ou o primeiro capítulo do livro dos Salmos, né? Citamos o Salmo 1º. Fizemos também menção às bem-aventuranças que foram proferidas por Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, onde Jesus falou sobre o Sermão da Montanha, as beatitudes ou as bem-aventuranças, né? Jesus falou que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, enfim. Mas demos um destaque especial às 7 bem-aventuranças do Apocalipse e nós chegamos a comentar 4 apenas. Vamos relembrar aquilo que nós vimos? Então, nós estudamos a primeira bem-aventurança, onde Jesus disse que bem-aventurado, né, é aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, né? Explicamos que feliz é aquele que lê o livro do Apocalipse, que ouve e principalmente que guardam as coisas que estão escritas. Falamos acerca da importância de conhecermos o último livro da Bíblia, que é o livro da Revelação. Na segunda bem-aventurança, que está lá em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 13, nós também explicamos, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E nós explicamos, né, que morrer no Senhor significa morrer salvo, com a certeza da vida eterna, da sua salvação. E por que são bem-aventurados os que morrem no Senhor? O texto diz, né, que eles descansam dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Estudamos também a terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse, que está lá no capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz que viria como ladrão, e bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Falamos aí tanto da necessidade de estarmos vestidos das vestes físicas, como também das vestes espirituais. E, finalmente, nós comentamos a quarta bem-aventurança, que está no capítulo 19 do livro do Apocalipse, no versículo 9, onde a palavra de Deus diz que é bem-aventurado, feliz é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
nós explicamos que nesta ceia, de alguma forma, nós iremos também nos alimentar, não é? Na ocasião da celebração desta grande festa de casamento, que é a união entre Cristo e a sua noiva e a sua igreja. Bem, até aí nós só recapitulamos, mas hoje vamos dar continuidade a este tema e estudaremos a quinta, a sexta e a sétima bem-aventurança do Apocalipse. Vamos estudar a quinta? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha que coisa interessante. Professor, o que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, é a ressurreição dos salvos. Você sabe disso, que por conta do pecado, a morte entrou no mundo. Quando Deus criou os seres humanos, não era desejo de Deus que o homem viesse morrer. A maior prova disso é que estava também no jardim a árvore da vida. Mas Deus colocou também a árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. E disse aos nossos primeiros pais que não comessem do fruto daquela árvore. E Deus havia dito a Adão, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E você conhece a história. Satanás utilizou-se de uma serpente, aproveitou a ocasião que Eva estava sozinha, mentiu, disse a Eva que eles não morreriam, pelo contrário, seriam como Deus, que Deus estava retendo uma bênção para eles, e aí a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido e ele comeu com ela. E ainda no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai sentenciar a criação, Deus vai trazer o juízo sobre a criação, e um desses juízos é exatamente a morte física. Deus disse a Adão, não é? Que ele iria tornar-se em pó, porque do pó ele foi formado, e a partir de então a morte entrou no mundo. Já no capítulo 4, a Bíblia registra, por exemplo, Caim matando o seu irmão Abel. Então eu posso dizer que a morte, ela é a separação da alma e espírito, e entrou no mundo como um juízo ou como uma consequência do pecado. Mas observe que coisa interessante. Deus também proveu para a humanidade um meio de salvação. E neste plano, neste projeto de salvação, está inclusa também a ressurreição dos justos, a ressurreição dos mortos. É claro que todos os mortos hão de ressuscitar, quero deixar bem claro aqui, tanto justos como injustos, tanto salvos como não salvos, todos hão de ressuscitar. Jesus deixou bem claro isso, que os mortos ouvirão a voz do Senhor e hão de ressuscitar. Agora, as ressurreições são distintas, em ocasiões distintas e para destinos distintos. Deixa eu falar primeiro sobre a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos, que dá-se-á em 3 fases distintas. A ressurreição dos justos ocorre em 3 fases distintas, ao menos. Primeiro grupo que ressuscitou foi aquele grupo que ressuscitou com Jesus. Se você ler Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53, você vai perceber isso, que um grupo de judeus ressuscitou juntamente com Cristo. Observe o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 27, inclusive esse é um texto difícil, complexo, só Mateus fala sobre ele, mas ele diz assim a partir do versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, na ocasião da morte de Jesus, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, dá-se-á em 3 fases distintas. A primeira já ocorreu. Quando Jesus ressuscitou, um grupo de judeus também ressuscitou com ele, e eu costumo dizer, para dar autenticidade, para comprovar, para confirmar que realmente Jesus havia ressuscitado. O segundo grupo,
que eu diria que a maioria dos salvos irão ressuscitar nessa ocasião, dar-se-á na ocasião do arrebatamento da igreja. Eu vou citar 2 textos bíblicos. O primeiro está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, quando Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E o outro texto está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. Paulo diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, eu posso dizer que é nessa ocasião do arrebatamento da igreja que dá-se-á a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos. E o terceiro grupo, ele ressuscitará na ocasião da vinda de Jesus em glória. Eu estou citando as referências, mas depois eu vou mostrar no mapa escatológico para ficar mais fácil a sua compreensão. Por exemplo, lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, e o versículo de número 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu diria que aqui são os mártires da grande tribulação que hão de ressuscitar na vinda de Jesus em glória. Então, observe que a ressurreição dos justos dá-se-á em 3 fases distintas. Para uma melhor compreensão ainda, antes de nós mostrarmos aqui o mapa escatológico, eu gostaria de lembrar algo aqui que eu considero importante. Nós podemos comparar a ressurreição dos justos com a colheita em Israel. A colheita em Israel dava-se em 3 fases distintas. Primeiro, o dono da propriedade ia lá e tirava um feixe, um molho, digamos, por exemplo, do trigo. E aquele feixe ou aquele molho era levado ao sacerdote como se fosse a sua oferta, o seu dízimo. Era o que nós chamamos de primícias. Depois que ele oferecia este molho, esse feixe lá ao sacerdote, entregava como seu dízimo a sua oferta, aí vinham os trabalhadores para fazer a colheita. Mas há um detalhe importante: eles não arrancavam tudo. Ficava sempre algumas espigas do chão, aquelas que ficavam no recanto, para quê? Para que os pobres pudessem sobreviver. Quando os trabalhadores concluíam a colheita, vinham os pobres e apanhavam as espigas que caiu no chão ou que ficou no recanto da terra. Ora, de forma semelhante, assim ocorre com a ressurreição dos justos, que é chamada de primeira ressurreição. Aquele feixe ou aquele molho foi Jesus e um grupo de judeus. Quantos? Não sabemos. Quem? Também não sabemos. Mas um grupo de judeus que ressuscitou com ele. A grande colheita dá-se-á na ocasião do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, e aí sim dá-se-á a colheita onde os salvos hão de ressuscitar. E o terceiro grupo, que é chamado de rabiscos, serão exatamente os mártires da grande tribulação. Eu agora sim vou pedir para colocar o mapa escatológico para que nós possamos apresentar aqui. Eu vou pedir ajuda aqui para nós apresentarmos melhor, para que você tenha uma compreensão mais detalhada, porque eu reconheço que esse assunto ele é um tanto complexo, né? Mas deixa eu relembrar. Existem 2 ressurreições. A primeira é a dos justos, que ocorre em 3 fases distintas. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, ok? Então, primeira fase, que eu chamaria de aquele feixe, aquele molho, aquelas primícias, já ocorreu nos dias de Jesus. A segunda fase, que é chamada de a grande colheita,
dar-se-á nessa ocasião do arrebatamento. Os que estão no paraíso descem, ressuscitam, sobem com a igreja e serão arrebatados. Esta é a segunda fase da ressurreição dos justos. E a terceira fase, que dá-se-á após o período da grande tribulação, na ocasião da vinda de Jesus em glória, onde os mártires, aqueles que forem degolados por amor da palavra de Deus, hão de ressuscitar nessa ocasião, porque Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 4, diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quando a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição, é porque esta é a ressurreição dos justos, dos salvos. A quinta bem-aventurança do Apocalipse diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê, professor? Porque esta ressurreição é a ressurreição dos justos, é a ressurreição dos salvos. Talvez você esteja perguntando: professor, e a ressurreição dos ímpios? A ressurreição dos incrédulos, dos pecadores? Dar-se-á na ocasião do juízo final. Então, nessa ocasião aqui, da ressurreição dos ímpios, dos incrédulos e pecadores, é que nós chamamos de segunda ressurreição. Então, esses aqui não são felizes, porque esses vão ressuscitar para a condenação eterna. É por isso que uma das bem-aventuranças do Apocalipse é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Tanto faz aquele grupo que já ressuscitou com Jesus, ou aqueles que vão ressuscitar na ocasião do arrebatamento, ou até mesmo os mártires da grande tribulação. Por quê? Porque eles vão ressuscitar para desfrutar das benécias, das maravilhas do céu. Aí diz: por quê? É que é feliz, é bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha a explicação: sobre eles não tem poder a segunda morte. Professor, o que é a segunda morte? A morte eterna. A segunda morte é a morte eterna, aquela que a pessoa estará para sempre separado de Deus. Eu diria que a primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte espiritual, a morte eterna. Uma das promessas lá do livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 11, é uma das promessas aos vencedores. Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: você pode até morrer fisicamente, mas não morrerá eternamente. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Olha que coisa maravilhosa! Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Como se não bastasse o privilégio de ressuscitar, ter um corpo glorioso, incorruptível, ainda será um sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com ele durante 1000 anos. Olha que coisa extraordinária! Estamos vivendo dias difíceis, onde a população está se voltando contra a igreja, onde muitos cristãos estão sendo perseguidos no mundo, mas no futuro os crentes, os salvos, hão de ressuscitar para poderem reinar com Cristo durante 1000 anos. Vamos à sexta bem-aventurança do Apocalipse. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7. Jesus mais uma vez diz assim: eis que presto venho. Em outras palavras, eis que cedo venho. Eu não vou tardar, eu não vou demorar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha que coisa interessante. Em certo aspecto, esta bem-aventurança já está na primeira que nós mencionamos, capítulo 1, versículo de número 3. Observe, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que a primeira bem-aventurança, ela em certo aspecto é tríplice, porque é feliz quem lê, é feliz quem ouve e é feliz quem guarda as coisas que estão escritas nesse livro. E mais uma vez, há uma ênfase, há uma repetição
desta bem-aventurança para quem guarda as palavras deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Esquecendo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Professor, e o que é guardar? Guardar não é somente você ter este livro lá na sua estante ou na sua prateleira, mas guardar acima de tudo é cumprir, é obedecer. Em outras palavras, não basta apenas ler, não basta apenas memorizar, mas acima de tudo, vivenciar, guardar, cumprir, obedecer a palavra de Deus. Nós somos o povo mais privilegiado da terra. Eu não tenho dúvida disso, porque nós andamos, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Nós somos guiados, dirigidos, regidos por essa palavra. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Ela é tão importante para nós que, olha que coisa interessante, se as leis humanas forem de encontro à palavra de Deus, nós ficamos com a Bíblia. Como cidadãos, devemos obedecer à Constituição Federal, às leis humanas, aos governos humanos. Sim, claro, como seres humanos, cidadãos da terra, nós estamos submissos às autoridades, nós estamos sujeitos às autoridades. Agora, se as leis humanas ferem os princípios da palavra de Deus, nós vamos ficar com a Bíblia. Nós vamos ficar com a palavra de Deus. Por quê? Nós estamos cumprindo esta bem-aventurança. Nós estamos obedecendo, nós estamos guardando as palavras. Quando acontece de leis humanas estarem de acordo com a Bíblia, glória a Deus por isso, que nós temos duplo motivo para obedecer. Eu vou obedecer porque está na Bíblia e eu vou obedecer porque está na nossa Constituição Federal. Agora, se houver choque, não tenha dúvida. Nós não podemos ser a favor do aborto. Nós não podemos ser a favor da liberação das drogas. Por quê? Porque isso vai ferir os princípios bíblicos. Existem pessoas aí interessadas em que leis sejam aprovadas, em que o aborto, a eutanásia, a liberação das drogas sejam aprovadas em nosso país, mas nós cristãos temos compromisso com a Bíblia, nós cristãos temos compromisso com a palavra de Deus, nós estamos guardando a palavra, a mensagem deste livro, nós estamos inclusos no grupo dos bem-aventurados. E eu vou dizer algo que me traz muita tristeza, é com pesar, é com tristeza no meu coração que eu digo isso. Mas eu não posso deixar de dizer isso, essa verdade que infelizmente muitas pessoas, muitas igrejas, muitos líderes evangélicos estão apostatando da fé. Detalhes, porque tem gente que pensa que a apostasia é sair de uma religião para outra. Tem pessoas que pensam que a apostasia é quando você sai de um grupo religioso para outro, mas existe apostasia dentro do mesmo templo, dentro da mesma igreja. Alguém pode apostatar sem sair de casa, essa é a verdade, sem sair daquele templo, daquela comunidade cristã, daquela comunidade evangélica. Desde que a pessoa passe a crer, pregar e ensinar doutrinas contrárias àquilo que está na Bíblia. Infelizmente, em nome do amor, não é assim? Porque nunca o amor de Deus foi dado tanta ênfase. E em nome do amor, muitas pessoas já estão aprovando, apoiando, defendendo uniões ilícitas, abominações, pecados condenados na palavra de Deus. Infelizmente, nem todos estão guardando a mensagem deste livro. Olha que coisa interessante, e esta bem-aventurança, ela é repetida. E quando a Bíblia repete, é para dar ênfase, é para dar um destaque. Ela é mencionada lá no capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias deste livro. E no capítulo 22, versículo 7, o texto diz mais uma vez: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu disse no programa anterior
que nós vamos estudar estas 7 bem-aventuranças fazendo uma autoanálise, olhando para nós mesmos, para a nossa vida, para saber se estamos enquadrados dentro desta bem-aventurança, ou dentro desta 7ª bem-aventurança, destas 7 bem-aventuranças. Será que nós estamos enquadrados? Será que nós estamos guardando, cumprindo, obedecendo esta palavra? Eu posso dizer sem medo de errar. À luz da Bíblia Sagrada eu vou dizer isso. E feliz, ora, se feliz é quem cumpre, quem guarda, quem obedece, eu posso dizer que aquele que não cumpre, aquele que não obedece, aquele que não anda pela palavra, ele pode até considerar-se feliz, mas não diante de Deus. Que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, que bem-aventurado, do ponto de vista bíblico, não é necessariamente quem é rico, tem muitas posses, tem muito dinheiro, e tem plano de saúde, e tem um carro do ano, e tem um bom salário. Não necessariamente. A pessoa pode ter tudo isso e não ser um bem-aventurado aos olhos de Deus. E a recíproca é verdadeira. A pessoa pode ser um pobre, um mendigo. A pessoa pode não ter bens terrenos. A pessoa pode nem ter saúde. E a pessoa pode viver uma vida, né, de sofrimentos aqui na terra. Mas se está dentro dos padrões estabelecidos na palavra de Deus, ele é um bem-aventurado. Ele é feliz. Então eu posso dizer isso, que feliz, muito feliz, são aqueles que guardam as palavras deste livro. Que Deus nos ajude. Quero falar agora com os homens, mulheres de Deus, crentes, servos de Deus. Que Deus nos ajude para que nós possamos guardar esta palavra, cumprir esta palavra, obedecer esta palavra. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores. O próprio Jesus compara aqueles que ouvem a sua palavra e as obedece. Ele compara como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que quando correram os ventos, sopraram os rios, combateram a casa, ela não caiu, ela permaneceu em pé. Mas o insensato, o imprudente, é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E quem é Jesus? Essas pessoas que constroem casa sobre a areia. É quem ouve e não cumpre, quem ouve e não pratica. Porque quando sopra os ventos, correm os rios e combatem aquela casa, ela cai e é grande a sua ruína. Guarde o que eu vou lhes dizer. No dia do juízo final, o que veremos de crentes que apostataram da fé não é brincadeira. Posso dizer sem medo de errar, comunidades evangélicas inteiras serão condenadas no dia do juízo final. E você sabe por que eu estou dizendo isso. Porque apostataram da fé, não estão cumprindo, não estão obedecendo, não estão guardando a palavra de Deus. Estão escolhendo textos, sabe, só aquele texto que fala de bênção, de vitória, porque tem igreja que é assim. Para onde você vai, qualquer dia na semana, qualquer reunião, é só bênção, vitória, prosperidade, riqueza. Você não nasceu para sofrer, vem para cá para ser rico. Tem igreja assim. Que você vai lá para ouvir mensagem só para massagear o ego. Agora eu faço um desafio com você. Eu faço um acordo aqui com você. Leia as palavras de Jesus. E observe se ele falou só de bênção e de vitória. Falou só de bênção, foi? Ah, não? Obrigado. Jesus falou sobre o inferno, Jesus falou sobre condenação, Jesus combateu a falsa religiosidade, Jesus combateu a incredulidade dos judeus, sim ou não? Então, eu vou procurar o quê? Uma igreja que só fala de bênção, vitória e prosperidade? Não, eu vou procurar uma igreja que esteja mais perto da Bíblia. Não é porque antigamente a gente dizia assim, procure uma igreja mais perto da sua casa. Eu já não digo mais isso. Desculpa, mas eu não digo isso, não. Eu não posso mais dizer isso. Eu digo assim, procure uma igreja que está mais perto da Bíblia. Se você sente a necessidade de fazer parte de uma igreja evangélica e está em dúvida, você não é cristão ainda, está em dúvida porque existem muitas, vou lhe dar 2 conselhos. Primeiro conselho, ore a Deus. Peça a Deus uma direção. Dobre seu joelho, diga assim, olha Deus, eu quero uma igreja séria, eu quero uma igreja
né? Eu quero te agradar, te servir, me mostra. Em primeiro lugar, você ora e peça a Deus uma direção. E assim como aquela estrela de Belém guiou os magos no Oriente, Deus vai lhe guiar. Segundo lugar, se você quiser, eu vou lhe dar uma sugestão, você pode visitar algumas. Você vai numa igreja, vai em outra, e você procure aquela que estiver mais perto da Bíblia. E uma coisa eu lhe garanto, a que está mais perto da Bíblia é aquela que vai falar do amor de Deus, mas vai falar também de santidade. Vai falar também de obediência à palavra. Vai falar de santificação, vai falar de novo nascimento. Vai falar de salvação eterna, vai falar de arrebatamento da igreja, vai falar do juízo final. Porque se você estiver numa igreja que só fala do amor de Deus, esta mensagem está incompleta. Porque Deus não é só amor, Ele é justo. E Deus ama os pecadores, mas Deus abomina os pecados. Vamos estudar a 7ª e última bem-aventurança do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha que coisa interessante. Você que é pai, mãe de família, dono, dona de casa, você sabe disso, que quando nós vamos aos supermercados, vamos fazer a nossa feira, nós precisamos colocar alguns produtos de limpeza dentro do carrinho. Concorda comigo, não é assim? Porque todos nós precisamos, né, lavar as nossas roupas, para não andarmos sujos, né, para não andarmos com mau odor, você sabe disso. Mas existem vestes espirituais que o sabão em pó não pode limpar nem purificar, não pode. As vestes espirituais só podem ser limpas através do sangue de Jesus. Talvez alguém não crente, não evangélico, pergunte, professor, como é isso? Eu vou lhe explicar. Aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário, ele foi derramado exatamente para nos limpar, para nos purificar dos pecados. Olha que coisa interessante, quando Jesus celebrou a Páscoa, instituiu a Santa Ceia, ele deu o cálice aos discípulos dizendo, bebei todos, bebei dele todos. Esse é o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado por vós. Olha que coisa interessante, aquele vinho representava o sangue de Jesus que seria derramado pelos nossos pecados. João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1 e versículo 18, ele diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. O apóstolo João, no 2º capítulo da sua primeira epístola, ele diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. Então aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele tem por objetivo purificar dos nossos pecados, nos lavar dos nossos pecados. E quando a Bíblia diz, não é bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, claro, isso é no sentido espiritual, não podemos levar isso no sentido literal do termo, mas o significado é esse, que a partir do momento que nós cremos em Cristo, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e o recebemos como nosso Salvador pessoal, é como se as nossas vestes espirituais fossem limpas, branqueadas, né? Alvejadas pelo sangue de Jesus. A partir do momento que nós cremos naquele sacrifício, que eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, que Jesus morreu para me salvar, no sentido figurado, né? Posso dizer isso, é como se nossas vestes, elas fossem limpas, branqueadas, alvejadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, aí diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, glória a Deus. E quais são os benefícios, quais são os privilégios daqueles que hão de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro?
para que tenham direito à árvore da vida. Nós, se Deus permitir, no próximo programa, vamos estudar as 7 promessas para os salvos que estão escritas, não é? Nos 2 capítulos do livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, em cada uma daquelas cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia, em todas elas tinham promessas para os vencedores. E nós vamos perceber que uma das promessas para os vencedores é comer do fruto da árvore da vida. Olha que coisa interessante. Quando os nossos pais pecaram, quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido, Deus cercou o caminho da árvore da vida. Deus pôs querubins com espada inflamada para impedir que eles comessem do fruto da árvore da vida. Mas que coisa maravilhosa! Lá no capítulo 22 do Apocalipse, no versículo de número 2, a árvore da vida aparece mais uma vez e diz que as folhas desta árvore é para a saúde das nações. Uma das promessas para os justos, para os salvos do Apocalipse, é comer do fruto da árvore da vida. E uma das bem-aventuranças, a 7ª bem-aventurança lá do Apocalipse é: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E quais são os privilégios? Vão comer do fruto da árvore da vida. Significa dizer que terão imortalidade, que não irão mais experimentar a morte física, que não haverá mais morte no estado eterno, lá no futuro. Mas não só isso. O texto diz: para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Professor, que cidade é esta? É a Nova Jerusalém, é a Jerusalém celestial, a Jerusalém que foi planejada e arquitetada pelo próprio Deus. É a cidade onde os salvos desfrutarão no futuro. Que privilégio para os crentes, que privilégio para os salvos saber que existe uma cidade belíssima, maravilhosa, esperando para nós habitarmos no futuro. Enquanto estivermos aqui, você sabe disso, nós habitamos em cidades muitas vezes cheias de problemas, você sabe disso, né? Aqui no Recife nós temos vários problemas, problema da poluição, do trânsito, né? Da violência, do desemprego, tantas coisas horríveis, né, ocorrendo em nosso país, em nosso estado, aqui na nossa cidade, comércio falindo, tantas lojas fechadas, pais de família desempregados, tantas crianças abandonadas nas ruas, moradores de rua, drogas, enfim, tantas coisas trágicas que causam dores e sofrimentos, mas no fim da trajetória da igreja, o fim da jornada da igreja é desfrutar na Nova Jerusalém. E para concluir o programa, eu gostaria, não é, de reler, de relembrar quais são essas 7 bem-aventuranças, para saber se nós estamos enquadrados dentro dessa realidade. Será que você é um dos bem-aventurados? Vamos fazer esse teste agora? Digamos que seja uma prova com 7 quesitos, né? E você vai fazer o seu teste aí para saber se você está incluso nesse grupo dos bem-aventurados. Primeiro, é bem-aventurado aquele que lê. Se você lê, se você ouve, se você guarda as palavras desta profecia, do livro do Apocalipse, pode assinalar aí, você está incluso nos bem-aventurados. Segunda bem-aventurança, diz: bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor. Se você é crente, se você é salvo, se o seu nome está escrito no livro da vida, caso venha experimentar a morte, você será também um bem-aventurado. A terceira bem-aventurança diz assim: aquele que vigia, que guarda as suas vestes e que não anda nu. Se você é aquela pessoa que se preocupa com as suas vestes físicas e espirituais, posso lhe dizer, você é um bem-aventurado. A quarta bem-aventurança diz assim: bem-aventurados, olha que coisa maravilhosa, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Se você faz parte da igreja, da noiva de Cristo, você já está convidado, você é feliz, você é bem-aventurado. Em quinto lugar, bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem salvos, irão participar da primeira ressurreição.
A sexta bem-aventurança diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se você guarda a Bíblia, cumpre a Bíblia, obedece a Bíblia, você é um bem-aventurado. E para encerrar, para concluir, a sétima bem-aventurança: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, porque receberá o direito, o privilégio de comer do fruto da árvore da vida e de entrar na cidade santa pelas portas.